convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio não é o título original desse livro, do quinto livro da Torá ou do Pentateuco. Na verdade, o título original em hebraico seriam estas são as palavras. Porque todo livro, ele tem por título as primeiras expressões do texto original hebraico. Assim como Gênesis, de respeito à criação, Deuteronômio, de respeito à reflexão a uma nova geração da lei que Moisés já tinha deixado para o povo. Mas Deuteronômio significa a segunda lei. Isso porque a tradução grega da expressão hebraica, e Deutero significa segundo e nomos lei. É como se fosse uma repetição, especialmente de Êxodo, agora de uma forma mais ampliada. E aí nós iremos ver em Deuteronômio capítulo 4, algumas verdades para a nossa família na noite de hoje. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ele está escrevendo no 40º ano após a saída do Egito. Essa informação você vai encontrar lá no capítulo 1, verso 3 do livro de Deuteronômio. É lá no 11º mês do 40º ano, após a saída do povo de Israel do Egito, do cativeiro, da escravidão, agora rodando, andando em círculos no deserto, aquele povo vai receber novamente uma lei mais detalhada, mais expandida do que a que seus pais receberam anteriormente. E qual é a razão de Moisés escrever, registrar essa lei novamente? Simples, porque aquela geração que havia saído do Egito para o deserto, em direção ao deserto, toda ela praticamente já havia falecido no deserto. Agora, quem se encontrava às portas de adentrar a terra prometida eram aqueles bebês que saíram do Egito, ou mesmo aqueles que nasceram na peregrinação no deserto, e que agora já estavam na sua fase adulta, a sua meia-idade, com pelo menos 40 anos de vida. Os seus antepassados já haviam falecido ao longo da peregrinação, e agora uma nova geração está às portas de Canaã para adentrar e tomar posse daquele território que Deus havia prometido já anos antes a Abraão. Então nós vamos olhar no capítulo 4 hoje, dos versos 1 ao verso 9, e vamos ver que o Senhor exorta o seu povo, exorta as famílias do seu povo, a centralidade da sua lei nos lares e a uma obediência irrestrita e incondicional. As nossas famílias não podem viver ou desenvolver a sua vida por pernas próprias. Ela deve sempre ser norteada pela lei de Deus, e essa lei deve estar presente nos lares da família de Deus. Como ele exigiu isso nas famílias dentro de Israel, ele exige isso hoje nas famílias dentro da sua igreja, dentro do povo que se chama a Igreja de Cristo Jesus. Então eu quero ler alguns versículos de 1 a 9, e nós vamos lendo pausadamente, aprendendo aquilo que Moisés deixou de legado para aquela geração que estava às portas de adentrar a terra prometida de Canaã. Diz assim, então, na minha versão, revista atualizada, o verso 1 do capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Quando ele dá um salto comigo no versículo 5, ele repete isso novamente, dizendo, eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. A entrada em uma nova terra, essa terra desconhecida chamada Canaã, era caracterizada por desconfiança daquele povo, o povo de Israel.
Afinal de contas, aquela terra chamada Canaã já estava sendo ocupada por centenas de anos por diferentes povos. Os heteus, os heveus, os ferezeus, os próprios cananeus, que permeavam aquele território de uma cultura pagã, uma cultura idólatra, uma cultura que era indiferente ao Deus de Israel. E quando Deus manda Moisés reescrever essa lei, esses preceitos, esses estatutos, esses juízos, a preocupação por trás disso que Deus tinha com o povo dele era de oferecer àquele povo e às famílias de Israel os princípios que eles deveriam observar numa terra estrangeira, para que aquele povo não se contaminasse. E que Deus, em outras palavras, diz àquele povo de Israel, olha, eu tenho uma preocupação com as famílias de vocês. E a minha preocupação é demonstrada nas palavras de Moisés, na exigência de que os meus valores, a minha lei, deve estar presente na família de cada um de vocês. Eis que eu vos tenho ordenado estatutos e juízos, para estarem presentes na família de vocês. Mas não apenas presente, ela deve ser observada, obedecida. Essa lei é para que vocês vivam ela, é para que vocês cumpram ela, é para que ela seja um norte ao adentrar a uma terra desconhecida e pagã. A preocupação que eu tenho com vocês, meu povo, é de oferecer a vocês, através da minha lei, diretrizes que vão oferecer a vocês uma vida plena e repleta de comunhão comigo e de paz. Muito mais do que uma lei judicial ou civil, a lei do Senhor expressava o seu caráter, a sua vontade, o cuidado dele com o seu povo. A preocupação por trás de toda a lei era dizer, olha, não flertem com esses povos estrangeiros vizinhos de vocês. Aliás, pouco a pouco, eles irão ceder o espaço para ser dessa terra exclusividade de vocês. Essa terra pertence a vocês e eu estou dando a vocês. Pouco a pouco, eles irão cair e sair, porque eu estou dando essa terra a vocês, famílias de Israel. Mas tenham atenção de fazer cumprir exatamente o que eu estou ordenando a vocês, para que vocês vivam e não se contaminem com essas coisas. Uma das práticas pagãs muito presente em Canaã era a adoração a um deus chamado Baal. Você já deve ter ouvido falar desse indivíduo. Quem era Baal? Baal nada mais era do que um indivíduo que era o deus da fertilidade. E fertilidade em todos os aspectos. Ele era reconhecido como, por exemplo, o deus da chuva. Porque se houvesse seca numa sociedade agropastoril, eles passariam fome. E uma prática muito presente em Canaã era rogar a Baal que enviasse chuva, para poder dar fertilidade à terra. Então, se houvesse seca, como era a prática que eles adotavam para suplicar a chuva de Baal? Eles então, moradores, residentes de Canaã, deveriam ter relações sexuais com as sacerdotisas de Baal, para aplacar a ira de Baal, e ele enviar então a chuva e fertilizar a terra. Portanto, havia uma promiscuidade que era característica de Canaã. Havia uma idolatria característica em Canaã. Além disso, os povos de Canaã eram povos violentos, povos injustos, povos cruéis, povos mentirosos, caluniadores e tudo mais que se aproxima muito do contexto brasileiro, infelizmente. E o que Deus está falando através de Moisés a uma geração que não viveu no Egito, ou que se nasceu lá, viveu muito pouco
dias de vida no Egito. É o seguinte, olha, vocês vão ser enviados para um lugar que eu vou separar para vocês. Aliás, já separei para vocês. Mas lá é um território pagão. Cuidem de observar exatamente aquilo que eu estou deixando a cada um de vocês. Caso contrário, as famílias de vocês irão se corromper. Caso contrário, as famílias de vocês irão se dobrar e se relacionar com os deuses que não são deuses, são falsos deuses. Em última instância, o que Deus manifestou em termos de lei era um cuidado pela santidade e pelo relacionamento do povo com o próprio Deus. À medida que vocês observem essas verdades, vocês terão comunhão comigo. E eu vou proteger vocês da ameaça militar que lhes oferece. Eu vou proteger vocês do paganismo. Uma outra prática muito interessante de adoração a Baal era sacrificar os primogênitos a Baal. Se praticando relação sexual, ainda assim Baal não enviasse chuva, é porque o pecado que aqueles povos tinham cometidos ainda eram mais graves ainda. Então era necessário o sacrifício de vida humana, e normalmente dos primogênitos. Por essas e por muitas outras realidades, Deus fala: eu quero preservar as famílias do meu povo. Não quero que vocês se contaminem com as práticas presentes em Canaã. Por isso, versículo 1 e versículo 5, que parece um refrão de Moisés com aquela turma, é o mesmo. É a preocupação de Deus demonstrada para a presença da palavra dele de uma obediência nas famílias de Israel. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós vivemos em dias semelhantes aos dias de Israel no contexto de Deuteronômio. Nós podemos facilmente expor as nossas famílias a perigos e ameaças desnecessárias. Como Moisés nos ensina, inspirado por Deus, como podemos preservar a nossa família de todas essas ameaças, observando toda a lei de Deus nos nossos lares, obedecendo incondicionalmente os estatutos e juízos, ou os decretos e leis, ou a lei do Senhor. Tudo aquilo que Ele deixou registrado para nós em Sua palavra, uma vez observada e obedecida por cada um de nós, teremos proteção providencial de Deus. E essa expressão presente no verso 1 e presente no verso 5 do capítulo 4, ela vai se reproduzir ao longo de todo o livro de Deuteronômio. Se você virar uma página aí da sua Bíblia e for lá no capítulo 6, melhor, 2 páginas, você vai ver esse eco presente nos versos 1 a 3 do capítulo 6 de Deuteronômio. Mais uma vez, Moisés vai dizer: olha, ouça, ouça, ouça. Ouça com a disposição em obedecer. Porque ao obedecer, vocês irão vencer as ameaças que rodeiam as famílias de vocês. Olha lá o verso 1 a 3 do capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, ou seja, os netos, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Como, pastor Roni, podemos proteger as nossas famílias das ameaças? No trabalho, na vizinhança, onde nós andamos? Resposta a Moisés, inspirado por Deus, nos deixa registrado: obedeça à lei do Senhor. Preocupe-se em internalizá-la em sua vida. Quando essa preocupação que Moisés no capítulo 4, verso 1 e 5 diz: olha, a lei do Senhor deve estar presente nos lares.
eu me lembro da minha avó. Na casa da minha avó, quando eu entrava, na sala da casa dela tinha uma Bíblia grande, antiga, grande, bem grande, com letras gigantes, abertas no Salmo 91. E como é que está lá no Salmo 91? Aquele que se abriga debaixo da sombra do Onipotente vai obter descanso, cuidado, proteção, não é assim? Só que a presença da lei de Deus nos nossos lares tem que ser muito além de uma Bíblia aberta na sala da casa. Ela tem que estar escrita nos nossos corações. Ela tem que estar presente no nosso falar, no nosso relacionar. Ela tem que estar presente na maneira como eu trato minha esposa ou meu marido. Ela tem que estar presente como pais na maneira como eu trato meus filhos. A preocupação de Deus para com as famílias do seu povo é demonstrada na exigência da presença da lei dele nos nossos lares e em uma obediência irrestrita e incondicional a ela. Mas quando nós olhamos ainda no capítulo 4, no verso 2, nós temos a seguinte realidade. Moisés dizendo àquele povo: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos mando. A obediência que Deus exige das nossas famílias, ela se restringe à palavra dele. Nenhum de nós tem autonomia para acrescentar ou mesmo suprimir aquilo que ele deixou registrado na palavra dele. E isso não só em Deuteronômio. João, lá em Apocalipse 22, também vai dizer isso. E há outras passagens nas Escrituras que apontam para essa realidade de que nós não devemos sequer acrescentar ou suprimir aquilo que o Senhor colocou em sua palavra. Por que disso? Por que ao longo de todas as Escrituras há uma preocupação em Deus deixar registrado na palavra dele de que nós não devemos nem acrescentar, nem retirar aquilo que ele deixou registrado para as nossas famílias? Simples, por uma única razão. Porque todas as vezes em que nós queremos acrescentar algo à palavra de Deus, ou retirar algo dela, em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus não é sábio suficiente para governar as nossas vidas. Nós estamos questionando a sabedoria de Deus. Perceba, se eu preciso acrescentar algo à palavra dele, é porque então ele se esqueceu. Ele, numa linguagem popular, comeu bola. Ele falhou. Ele deixou a desejar. Se, pelo contrário, nós suprimirmos algumas verdades contidas na sua palavra para as nossas famílias, então nós estamos questionando a sabedoria dele, dizendo que ele se excedeu, que ele se precipitou, que ele se exaltou, e que aquilo lá não é tanto bem assim. De uma maneira ou de outra, nós não estaremos obedecendo totalmente a lei de Deus. E sabe o que a Bíblia nos oferece em termos de obediência? O seguinte: obedecer parcialmente a Deus é sinônimo de desobedecer totalmente Ele. Para Deus não existe obediência parcial. Senhor, eu obedeci até aqui, daqui para lá eu decidi não obedecer. Diante de Deus você desobedeceu totalmente. Obediência parcial é sinônimo de desobediência total. Nós não temos o direito ou a autonomia de acrescentar ou suprimir qualquer conceito, palavra ou expressão nas Escrituras. Olha que interessante, o Salmo 119, verso 4, diz para nós: Tu ordenastes os teus mandamentos com uma finalidade, para que os cumpríssemos à risca. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Se está lá, se é a palavra de Deus, o que eu tenho é que obedecer. Eu não tenho que questionar.
À medida em que eu questiono, eu estou questionando a sabedoria do seu autor. Eu estou me insurgindo contra a sua autoridade. Quando nós olhamos o versículo 3 do capítulo 4, nós vamos ver no versículo 3 e 4 agora, do capítulo 4 de Deuteronômio, uma chamada de atenção de Moisés em relação a um episódio ocorrido com os pais daquela geração que estavam para entrar em Canaã. Aqueles pais e avós experimentaram, mesmo depois de ter saído, em uma cidade chamada Peor, um relacionamento impróprio com as filhas de Moabita, dos Moabitas. Esse episódio está registrado em Números capítulo 25, nós não iremos ler agora, mas um episódio de prostituição. O povo de Israel começou a se relacionar com as filhas dos Moabitas e começaram a compartilhar da idolatria daquele povo. E olha só o que Moisés diz lá no versículo 3 e 4 do capítulo 4. Os vossos olhos viram aquilo que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, o vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Aqueles que se corrompem, colhem como consequência da sua corrupção a destruição dos seus lares. E, infelizmente, o que nós temos no desenrolar da história de Israel é que aquele povo entrou em Canaã e não se absteve dos relacionamentos com aqueles povos pagãos. E aqueles relacionamentos que eles vieram a estabelecer os corromperam e quebraram a aliança e o pacto que Deus havia estabelecido com Israel. E a quebra daquele pacto o levou a um cativeiro babilônico. Centenas de famílias foram dizimadas, foram humilhadas, foram envergonhadas, porque eles se deixaram corromper com as ameaças que o cercavam. Deus não quer que as famílias do seu povo se corrompam, se prostituam, abram mão dos valores dele e venham a se dobrar àquilo que não tem valor algum. A continuidade e a manutenção das nossas famílias dependem da obediência à lei do Senhor. Se aquela turma, naquele momento, estava vivo, como diz o final do verso 4, foram porque eles decidiram obedecer a Deus. E toda vez que o povo de Deus abre mão da obediência, o que ele colhe, inevitavelmente, é destruição e vergonha. E Deus não quer isso para as famílias do seu povo. E depois nós vamos ver, a partir do verso 6, então, mais uma orientação de Moisés, apresentada de uma forma muito interessante. Olha só o que diz. Guardai-os, pois, guardai os mandamentos, os estatutos de Deus, os juízos de Deus em suas famílias. E cumpri-os, obedeçam incondicionalmente à lei do Senhor. Porque ao fazer isso, será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos daqueles povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenham deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Enquanto o mundo, querida igreja, afirma
que o cristianismo é uma fé retrógrada, em que servir ao Deus de Israel é um retrocesso, é sinônimo de ignorância. Moisés diz que aqueles que obedecem colherão admiração dos povos ao seu redor. De maneira que aqueles povos em Canaã iriam olhar para Israel e falar: quem é esse povo que tem intimidade com esse Deus a quem serve? A ponto de todas as vezes em que eles suplicam, invocam ao Deus deles, esse Deus se mostra presente. Quem é esse povo sábio, erudito, de bom entendimento, que consegue aplicar o conhecimento de Deus na sua vida diária, e isso o distingue dos demais? Quem são esses povos, essas famílias, que se chamam Israel, que tem intimidade com esse Deus, e que goza na sua comunidade de um relacionamento justo? Há meio que um movimento de atração à medida em que as famílias de Deus obedecem à sua lei. Talvez você já tenha experimentado isso na sua família. Talvez, ao viver os valores, os princípios de Deus na sua casa, alguns colegas seus de trabalho cheguem até você e falam assim: como é que você consegue? Eu estou passando um momento tão difícil no meu lar com meu marido, tão difícil de rebeldia com meus filhos. Como você me orienta? Como você me aconselha? Porque vem na sua família uma família que guarda a lei do Senhor. Isso atrai até você famílias que estão desorientadas e que tendem a viver de uma forma independente de Deus, ou por desconhecimento e ignorância, ou até mesmo por rebeldia. Não importa o que o mundo diga. Ah, você é um médico. Admiro você, uma pessoa estudada. Ser cristão. Normalmente pessoas cultas não se curvam a uma fé tão retrógrada. Eu tenho um grande amigo em quem tive o privilégio de levar aos pés de Cristo, que é um médico lá de São Paulo, trabalha em um dos melhores hospitais em São Paulo, que o pai dele praticamente deserdou ele, porque ele se converteu a Cristo Jesus. E o pai dele disse: como você, meu filho, um indivíduo tão inteligente, que sempre teve distinções, agora vem levantar a bandeira de uma fé ignorante, retrógrada, simples? Essa é a verdade que o mundo apresenta, não é a verdade que Deus nos apresenta. O que Deus afirma é que é exatamente o contrário. À medida que nós vivemos a sua lei e a sua palavra, nós vamos colher daqueles que estão ao nosso redor admiração, prestígio, apreço, entre tantos outros adjetivos. A justiça que Deus nos oferece, por meio das leis que Ele nos ordena, é uma justiça superior à dos homens. É uma justiça incomparável e inerrante. A lei do Senhor é uma lei que visa não cercear a nossa liberdade. Esse é um problema. Muitos cristãos olham para a palavra de Deus e dizem: poxa, eu olho para a palavra de Deus e só vejo proibição. Não. A lei do Senhor visa nos proteger e nos resguardar das ameaças que nos cercam. É um manual do fabricante. E todas as vezes que a gente quer pegar um aparelho de 110 e colocar no 220, vai queimar. Não vai funcionar. E é assim conosco. Há muitos cristãos, famílias cristãs, que vivem momentos de fragilidade, de instabilidade, porque decidem não viver a lei do Senhor em seus lares. Diante disso, queria fazer algumas considerações práticas para a nossa reflexão na noite de hoje. Eu gostaria de levá-lo a pensar
especificamente na realidade da sua família na noite de hoje, ou talvez nas famílias a quem você acompanha e você exerce algum tipo de influência, à luz do que o texto de Deuteronômio nos ensina. A primeira delas é: de que maneira nós estamos expondo as nossas famílias aos perigos e ameaças que nos cercam ou que nos rodeiam? Deus, antes de enviar Israel para Canaã, ele se preocupou em oferecer a sua lei para blindá-los de qualquer ameaça. E você, marido, tem facilitado a exposição da sua esposa, e você, esposa, tem facilitado a exposição do seu marido, e vocês, pais, têm expostos as famílias de vocês e seus filhos a influências de amizades que só vão corromper. De que maneira nós estamos expondo as nossas famílias a esses perigos que nos cercam? Segunda pergunta: como você consegue perceber no seu lar a presença da palavra de Deus sendo vivida e experimentada em obediência diariamente no seu lar, na sua família? Como você consegue perceber a palavra de Deus e a obediência irrestrita no seu lar por parte dos membros da sua família? Veja, a lei que o Senhor delegou a Israel era para ser vivida, era para ser cumprida, era para ser obedecida. E no momento em que Israel não obedeceu e falhou, Israel colheu destruição. Terceira consideração: em que medida nós temos acrescentado ou suprimido as palavras de Deus para as nossas famílias, seja por conveniência ou seja por negligência e desconhecimento? Em que medida nós temos tido a preocupação em vivenciar em nossos lares 100% a palavra de Deus em nossas famílias? E por último, mas não menos importante, mais uma consideração que deve gerar a nossa reflexão. Nossas famílias estão dando, ou melhor, oferecendo o testemunho adequado que Deus espera encontrar em nossos lares para atrair outras famílias até nós? Como será que as nossas famílias são conhecidas nos nossos condomínios, na nossa vizinhança, ou mesmo na escola dos nossos filhos? De que maneira as nossas famílias estão procedendo à luz do testemunho das famílias de Israel para atrair até nós famílias que carecem do conhecimento da lei de Deus? Quero convidar você mais uma vez a inclinar a sua cabeça e orar comigo.